Um filme de terror. É assim que o professor Tiago dos Santos Conceição, de 32 anos, descreve os momentos de tensão que viveu no dia 18 de setembro de 2018, quando um grupo de alunos do 9º ano do CEP Municipal Mestre Marçal, em Rio das Ostras, RJ, começou a hostilizá-lo durante uma aula de língua portuguesa. Tive muito medo. Pensei que fosse morrer, admite o docente que, por medida de segurança, se viu obrigado a pedir transferência para outro município. Tiago não é o primeiro a sofrer violência física ou verbal em sala de aula. E, a julgar pelos números da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, ele também não será o último. Em maio, uma professora de 59 anos foi agredida a tapas pela mãe de um aluno dentro da EA Oscar Pereira, em Porto Alegre, RS. Um mês depois, 8 estudantes arremessaram mesas e cadeiras em uma professora da EA. Maria de Lourdes Teixeira, em São Paulo, SP. Um caso mais extremo aconteceu no dia 30 de abril, quando o professor Júlio César Barroso de Souza, de 41 anos, foi morto a tiros por um aluno do Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso, GO, após uma discussão. Com 20 anos de magistério, Paulo Rafael Procópio, de 62 anos, cansou de ouvir falar de casos de violência em sala de aula. Nunca imaginou, porém, que, um dia, aconteceria com ele. No dia 22 de fevereiro de 2019, Paulo estava em sala quando um estudante de outra turma interrompeu a aula para falar com a prima. O docente sugeriu a ele que esperasse o fim da aula ou o recreio. Foi o suficiente para o rapaz, de 12 anos, reagir com violência e arremessar um caderno na direção do professor. Mas, a agressão não parou por aí. Em seguida, deu um soco. E mais um. E mais outro. A violência aconteceu na Escola Estadual Otacílio Santana, na cidade de Lins, no interior de São Paulo. No mesmo dia, Procópio registrou queixa na polícia e anunciou sua aposentadoria. O caso ganhou repercussão nacional. Até convite para comparecer em Brasília, para uma audiência com o então ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, Paulo recebeu. O encontro aconteceu no dia 8 de março. Na maioria das vezes, o aluno é suspenso por 3 dias e, depois, volta à sala de aula, como se nada tivesse acontecido. Em alguns casos, ele é transferido de escola. Isso não resolve o problema. Apenas transfere o problema para outro professor tentar resolver, dá o alerta. Era para ser uma terça-feira como outra qualquer. Morador de Itaboraí, a 45 quilômetros do Rio de Janeiro, o professor Tiago dos Santos Conceição, de 32 anos, acordou cedo por volta das 4 da manhã, pegou um ônibus e, 2h30 depois, chegou ao CEP Municipal Mestre Marçal, no bairro Jardim Campo Mar, em Rio das Ostras, na região dos Lagos. Naquele dia, 18 de setembro de 2018, aplicaria prova de língua portuguesa para uma turma do 9º ano. Bem que tentou, mas não conseguiu. Um vídeo na internet mostra 6 alunos hostilizando o professor. Um deles amassa a prova antes de entregá-la. Não satisfeito, rasga um pedaço do papel com os dentes e amassa a avaliação do colega ao lado. O mesmo estudante, de 16 anos, arremessa a pochete no quadro negro, a poucos centímetros do professor. Até hoje, não sei o que levou aqueles alunos a agirem com tamanha brutalidade. O que fiz de errado para ser hostilizado daquela maneira? Pergunta o docente que, naquele mesmo dia, prestou queixa à polícia e pediu demissão da escola. Passado 1 mês e meio, voltou a entrar em sala de aula, em outra escola de outro município. Foi acolhido pelos alunos com cartazes: Força, Tiago, e professor nota 10. Tive medo de voltar a lecionar. Passava um filme de terror pela minha cabeça, explica. Diante da repercussão, um dos agressores gravou um vídeo, pedindo desculpas: vacilei, reconheço meu erro. Na opinião de Tiago,
o governo tem sua parcela de culpa. Não investe na educação como deveria, segundo ele, transforma o professor no vilão da história. Quando pergunta se alguém quer seguir o magistério, a resposta, invariavelmente, é uma só: gargalhadas. É como se dissessem: para quê, professora? Para ganhar a miséria que a senhora ganha. O cenário é preocupante, admite. Na avaliação dela, poucos são os pais que se preocupam com o desempenho escolar dos filhos, se eles fazem bagunça ou tiram notas baixas. Em 21 de agosto de 2017, a professora de língua portuguesa e literatura postou em redes sociais uma foto sua com o rosto ensanguentando. A imagem viralizou. Márcia foi agredida por um aluno de 15 anos no Centro de Educação de Jovens e Adultos, CEJA, em Imbéal, em Santa Catarina, a 170 quilômetros de Florianópolis. Tudo começou quando Márcia pediu a ele que tirasse o livro de cima das pernas e o colocasse sobre a carteira. Coloco onde quiser, resmungou. Ela insistiu. Ah, vá-se F, esbravejou o aluno. Expulso de sala, o rapaz ainda jogou um livro na direção da professora. Na diretoria, tentou argumentar que tudo não passava de mentira. Mentira? A sala toda viu, respondeu a docente. Foi quando o estudante desferiu 3 socos. Márcia levou 6 meses para voltar à sala de aula. Neste período, teve acompanhamento médico e psicológico. Traumatizada, não conseguia, sequer, ouvir a algazarra das crianças na hora do recreio de um colégio perto de casa. Fechava a janela. Quase 2 anos depois, o sentimento que fica é de desamparo. Quem me levou ao hospital foi um colega de trabalho. Ninguém da direção me acompanhou. Eu me senti sozinha. É um absurdo que me dói até hoje, lamenta.